Bom, um aspecto central desse problema é que nós temos uma crise enorme, muito profunda e muito explosiva, e as coisas parecem não se desenvolver de acordo, está justamente na política dos setores da esquerda que dizem se opor ao governo, né? Essa semana tive a oportunidade de ver algumas declarações que me deixaram bastante espantado, né? Uma declaração, uma das mais espantosas de todas, talvez a mais espantosa de todas, foi a declaração do ex-deputado do PSOL, Jean Willis, que declarou, deu uma entrevista a alguém e falou assim: como é possível que essa gente esteja aí, não cai e não aconteça nada? Bom, é muito fácil de entender por que essa gente está aí, não cai e não acontece nada. Porque a esquerda, ela, ao invés de combater essa gente, ela foge, como é o caso do próprio Jean Willis. Fugiu do Brasil, ao invés de combater. Esse é um primeiro problema. Se nós observarmos o conjunto da situação, nós vamos ver aí governadores e deputados do PT negociando a reforma da Previdência. Ao invés de combater o governo, um governo que está denunciado por todos os lados, eles vão para negociar com o governo. Negociar significa o quê? Significa tentar viabilizar a reforma da Previdência. Nem mais e nem menos. É isso que significa. Ao invés de chamar a população a se mobilizar contra essa gente, fica se fazendo lá uma política, né, de entendimento com o governo. Com o governo e com os partidos que são os partidos do governo, que é o Centrão. Então, eles ficam lá o tempo todo nessa política, ao invés de chamar o povo a derrotar a reforma da Previdência, a derrubar o governo que fraudou as eleições, etc. e tal. Aí, eu vi uma segunda declaração, também não é tão espantosa quanto a primeira, mas é muito significativa, que é a seguinte. Essa declaração é do sociólogo Gessé de Souza, que é uma pessoa que muita gente da esquerda aprecia como sendo combativo e tudo mais. Mas ele dá bem o quadro do que pensa a esquerda nacional de conjunto, né? Isso aqui é uma citação literal. Ele fala: como se imbecilizou o povo a esse ponto para levá-lo a pensar que o problema do país é a corrupção política? Como se retira o poder de reflexão do povo inteiro a este ponto? O alfa e o ômega da história brasileira é criminalizar a soberania popular e os pobres e ter o Estado para os ricos, roubar com isenções fiscais, não pagar imposto. Bom, logicamente que os ricos, se eles simplesmente se mantivessem na posição de não pagar imposto, a gente estaria bem. O problema é que, além de não pagar imposto, eles entregam o país para o estrangeiro, né? De graça, praticamente, em troca de um apoio para que eles possam explorar de uma maneira ainda mais sórdida e selvagem a população brasileira. Mas o problema está na primeira frase, que precisa ser respondida. Como é que o povo se imbecilizou a ponto de pensar que o problema do país é a corrupção? Aqui é preciso dar uma resposta muito clara, porque esse é o pensamento da esquerda, que não abandonou esse pensamento até agora. Quando começou a campanha contra a corrupção, toda a esquerda ou ficou completamente na defensiva ou se juntou à campanha contra a corrupção. Quer dizer, a armadilha que a burguesia criou para tentar destruir toda a esquerda nacional, todas as organizações operárias e tudo mais, que visivelmente, no primeiro momento, já era uma operação fraudulenta, né? Porque essa campanha ela ganha um impacto com o julgamento do Mensalão em 2012, durante as eleições. Aquele julgamento do Mensalão, dirigido lá pelo senhor Joaquim Barbosa,
tá? Uma pessoa visivelmente mal intencionada, juntamente com a maior parte dos juízes do STF, se não a totalidade, ela começa com um julgamento fraudulento. Ela começa com uma fraude típica das campanhas de direita. Ela começa com um julgamento sem provas para incriminar a esquerda. Naquele momento, alguém poderia dizer o seguinte: mas como nós saberíamos que a campanha da corrupção ia terminar num ataque contra a esquerda e um golpe de Estado? Não era difícil de saber. Porque a história do Brasil está cheia dessas coisas. Né? Naquele momento, nós mesmos, do PCO, discutimos em inúmeras oportunidades que o que nós estávamos assistindo aqui era uma repetição piorada do golpe de 1954 contra o Getúlio Vargas, que foi baseada numa campanha contra a corrupção, feita pelos piores picaretas, vigaristas, criminosos e delinquentes que o Brasil já teve, que foram os golpistas de 1964. E que deram aquele golpe em nome da luta contra a corrupção para promover a entrega do Brasil para o capital estrangeiro e para algumas empresas. Depois, os grandes impulsionadores da luta contra a corrupção se transformaram de capitalistas medianos em verdadeiros monopólios gigantescos com o dinheiro do Estado. Veja-se aí a Rede Globo. Quando acontece o golpe de 64, a Rede Globo era um jornal do Rio de Janeiro. Agora, depois da generosa ajuda dos militares, a Rede Globo é um dos maiores monopólios de comunicação do mundo. Veja-se aí o Itaú, o Bradesco. Não é por acaso que o dono do Itaú era do partido da ditadura, que o Bradesco apoiava a ditadura. Eram uns bancos pequenininhos, em comparação com o que eles são hoje. Eles ganharam rios de dinheiro sobre a ditadura. E como é que eles ganharam rios de dinheiro sobre a ditadura? Eles ganharam porque era uma operação criminosa contra o povo brasileiro. E assim outros empreendimentos capitalistas também. Quer dizer, a campanha contra a corrupção é sempre uma campanha de grandes corruptos contra os seus inimigos políticos. Eles acusam os inimigos políticos de roubar galinha, porque a acusação contra o Lula, que é uma acusação ridícula, né? Que o pessoal não desmentiu no primeiro momento, assim como a acusação contra os outros dirigentes do PT, é uma acusação de roubo de galinha. O Lula teria um apartamento. Ninguém faz escândalo de corrupção por um apartamento. Vocês imaginam todas aquelas pessoas que votaram pela destituição da Dilma Rousseff têm um apartamento aí suspeito. Depois veio à tona uma quantidade gigantesca de casos de corrupção. Então, a campanha contra a corrupção é uma campanha da direita. Isso já é uma coisa estabelecida no Brasil. Quem conhece minimamente a história do Brasil não poderia nunca ter entrado nessa campanha. Então, a resposta a essa pergunta que é feita aqui, como é que o povo se imbecilizou? Ele se imbecilizou, primeiro porque toda a burguesia se unificou em torno da pretensa luta contra a corrupção, e segundo, porque a esquerda entrou de cabeça também na luta contra a corrupção, porque a esquerda é um problema são uns verdadeiros viciados, uns craqueiros eleitorais. E diz a lenda que o que dá voto é a demagogia barata, do tipo, eu sou honesto, vote em mim. Se alguém no Brasil vota em alguém porque acha que é honesto, é uma pessoa irremediavelmente sem esperança. Tá? Votar pela honestidade dos outros. Quem que pode garantir a honestidade de alguém? A pessoa teria que votar em favor dos seus próprios interesses, de um programa determinado. A pessoa quer votar num anjo com asinhas cor-de-rosas. Tá? É uma despolitização, uma ignorância política absoluta.
Agora, essa despolitização, essa campanha contra a corrupção, que logicamente foi feita aí por uma minoria de escroques políticos, que são aquelas pessoas que a gente viu de verde e amarelo na Avenida Paulista, é uma campanha típica da direita. Por isso que o povo foi levado. Muita gente do povo não quer saber da corrupção. A pessoa tem coisa mais importante para pensar. Por exemplo, o salário, o atendimento de saúde, onde é que ela vai morar, quanto que ela vai pagar de aluguel, como é que ela vai educar os filhos. Isso é muito mais importante para pensar do que a corrupção. Mas, como a campanha era uma campanha universal, até a esquerda estava na campanha, bom, o povo, o que é que o povo pode fazer? O povo assistiu, né, na famosa frase do Machado de Assis, bestificada toda essa operação de engodo político que era feita pela direita e era acompanhada pela esquerda. Agora, todo mundo vem falar que o Sérgio Moro era vigarista e tal, porque não tem como falar que ele não é vigarista. Mas um monte de gente de esquerda apoiou essa palhaçada toda, pior que a palhaçada, esse crime histórico contra o povo brasileiro, e o pior de tudo, né? Porque se fosse só um problema de águas passadas, não haveria por que a gente ficar falando aqui agora. O pior de tudo é que a coisa continua.